podcast bíblico, a gente aprende muito fazendo isso. De volta, e agora o momento do podcast bíblico. Como o Joenison já falou, hoje nosso estudo é sobre Atos 2, a descida do Espírito Santo. Para você que quiser ver ali qual que é o embasamento da palavra, é desde o versículo 1 de Atos 2 até o versículo 12. Fica também o dever de casa para você poder estudar e Deus falar mais com você. Bom, o que os meus amigos que estudaram aqui prepararam para falar no dia de hoje? Antes que eu comece a falar e aí engate a primeira e vai embora, né? Porque disse que depois reclama comigo aqui, ó. É verdade. Nos dias que Julia Nobre fala, hoje eu não vou falar, são só 15 minutos. Espera, pode E sentar. a gente sempre torce para ela não estudar. Exato. Porque ela se estudar, Quando ela já... estuda... Não, ela até, é bom saber que a Júlia, ela sempre teve um entendimento claro da palavra, é uma cristã genuína. Mas se ela estudar, aí vai virar monografia, tese e doutorado. Não, por isso que eu Mas sou... então... Vou deixar vocês falarem primeiro. Bom, hoje a gente vai falar sobre... vontade. Vamos falar sobre um momento muito interessante, muito importante de Atos 2, que marca não só o início da igreja, mas também a plena capacitação deles para a missão. E a gente vai... E uma coisa que eu achei muito interessante é o seguinte: o Espírito Santo, ele só desceu naquele momento por causa de dois fatores. O primeiro foi porque eles estavam juntos, né? Então eles obedeceram a questão de estar juntos ali, não sair de Jerusalém. E a segunda... Que muitos não ficaram, né? Sim. Muitos não permaneceram. Tu imagina quem não estava ali, Jesus falou, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Então quem não ficou, desobedeceu e perdeu. Aquela capacitação para a missão que até hoje ela acontece aqui na humanidade. E a segunda foi a ascensão de Jesus, né? Jesus subiu, então para ele foi e o Consolador veio. Sim. E a gente entende que o papel do Espírito Santo naquele momento foi de capacitar eles para o que viria, né? Porque para começar a igreja ali em Jerusalém, onde eles estavam sofrendo perseguição, muitos achavam que Jesus tinha morrido e não tinha ressuscitado, então achavam que ia acabar ali o que Jesus trouxe, mas ele estava só começando. Então, você vê que os apóstolos com o dever de anunciar e fazer as mesmas coisas que Jesus fez, eles fizeram e tiveram consequências também, né? Porque eles tiveram essa missão e a consequência que aconteceu com eles foi eles levaram a palavra de Deus, fizeram a missão e a maioria deles morreram, né? A maioria deles morreram e as pessoas devem pensar assim, poxa, mas o Espírito Santo não veio também para proteger? Só que eu entendo que na missão deles, o Espírito Santo veio para capacitar aquilo que eles deveriam fazer. E ao mesmo tempo eu entendo que o Espírito Santo ele tem algumas funções na nossa vida, que é para capacitar, para nos ensinar, para nos dar direção, para nos exortar. Tá rindo de Deus, quê, ele... Não, eu tô rindo de você. E Deus, ele nos dá o Espírito Santo, ele nos capacita hoje para tudo isso. Sim. Talvez para a sua missão pessoal, você que sabe qual é a missão que Deus te deu aqui na Terra, por mais que você fale, poxa, mas eu não me sinto pleno, não me sinto capacitado, tem muita gente que faria muito melhor que eu, mas se o Espírito Santo está dentro de você, ele te dá capacidade para fazer isso. E é por isso a importância da gente buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo na sua vida, dentro de você. Um dos sinais é falar em línguas, mas não é só isso. Até a sua maneira de agir, sua maneira de falar. Você pode e deve expressar os frutos do Espírito Santo através de você. E dessa forma que as pessoas vão ver. Não, ali passa verdadeiramente um servo do Senhor que tem o Espírito Santo dentro dele e está cumprindo a missão dele aqui na Terra. E qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho nos 4 cantos do mundo. Independente, mas eu não sou pastor, mas você sabia que o seu comportamento fala muito, prega muito para as outras pessoas? Tem um exemplo muito legal. Assim que minha filha nasceu lá na África do Sul, nós saímos, eu, meu esposo e ela era recém-nascida, para comprar luvinha para a mão dela. E entramos numa loja perto de casa que ficava longe da igreja, não era tão perto da igreja. E aí ele perguntou, tem luva para bebê? Aí a moça falou assim, não tem. Aí ela ficou olhando assim para ele, aí ele falou assim, posso te ajudar? Aí ela falou, você não é o pastor da televisão? Na época ela fazia programa de TV. E aí ele falou assim, sim, sou eu, longe da igreja. Aí ela falou assim, eu assisto o programa todos os dias, eu faço a oração do copo com água com você todos os dias. E aí ele perguntou, você vai na igreja? Ela falou, não, eu moro muito longe da igreja, mas não perco nenhum programa. Às vezes aqui no trabalho eu chamo amigas e a gente vai ali pra dentro, assiste o programa e toma do copo com água. Então assim, se fosse uma pessoa que estivesse fazendo algo errado ali naquele momento... só porque eu tô distante, né? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Não, a Bíblia mesmo fala que nós estamos
com uma tão grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então, você tem que dar um bom testemunho. Mas como que você dá um bom testemunho? É quando você tem o Espírito Santo dentro de você. As suas ações falam, as suas palavras falam, tudo fala através de você porque o Espírito Santo está ali. Sim, isso é muito importante. E lembrando também que essa questão de missão é nos 4 cantos do mundo, como você falou. Mas a gente pode trazer isso também de uma forma simplificada para quem está em casa e entender que quando você sai para ir para a sua escola e para a sua faculdade, você está ali em missão. Você é um soldado que está ali sob os comandos de Cristo, sob a direção do Espírito Santo. Se ele te der a direção de ir falar com alguém, obedeça. Se em algum momento ali ele deu a palavra para você entregar para aquela pessoa, então você, com toda a humildade, com toda a educação ali, você seja usado por Deus também, porque no cotidiano, a pessoa que sentou do seu lado no ônibus, aquela pessoa pode estar precisando ouvir do Evangelho e Deus quer usar a sua vida. Então isso também é missão, isso também é pregar a toda criatura. Então, deixa Deus usar a sua vida, porque o Espírito Santo capacita. E às vezes acontece no momento que você não tá muito naquele momento afim de fazer aquilo, né? Pô, já aconteceu assim, você no ônibus, chega alguém querendo puxar conversa, aí a pessoa começa a abrir o coração, aí tu falou, opa, peraí. Às vezes você tá de fome, você não quer conversar, a pessoa... E o que aconteceu, né, aqui nessa passagem também foi isso, né? Muitos não queriam ficar em Jerusalém, eles queriam sair. E a ordem foi ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí muitas vezes você vai estar num momento onde você não está querendo fazer aquilo. E você vai ser levado até aquilo. Né? E o fato de nós termos o Espírito Santo nos auxiliando, nos dando essa força, esse consolo, nos ajuda, cara, na nossa missão. Algo que eu preparei para falar aqui também, que também é uma das funções, digamos assim, do Espírito Santo, algo que só é possível por meio do Espírito de Deus habitando em nós, é a respeito da união, da unidade do povo de Deus. Se a gente for ler aqui em Atos 2, no versículo 9, diz assim, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, falam vários lugares aqui, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aqui me chamou a atenção porque em Atos 2 a gente vê onde todos ali unidos conseguiam compreender uns aos outros e isso ali colaborava para a unidade deles. Aí eu lembrei de um cenário onde isso acontecia também, mas com um propósito errado, que foi na Torre de Babel. Se a gente for ler, não vou ler toda a história aqui, mas está em Gênesis 11, caso você queira ler depois, no versículo 1 já diz, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E eles decidem ali, né, buscando a salvação, eles querem chegar até o céu e, mediante os esforços humanos, eles começam a construir uma torre. Poder, né? Eles começam a construir uma torre, todo mundo estava ali unido. Isso nos mostra algo muito importante, que até as coisas com um propósito contrário ao reino de Deus, se tiver unidade, é por isso que a gente vê o mundo da maneira que está. Muitos grupos, muitas pessoas unidas fazem a coisa acontecer, porque tem até se for coisa errada, né? Até se for coisa errada, porque a união tem um grande poder. E aí Deus teve que intervir nessa situação confundindo as línguas. Então a gente traz uma reflexão também, porque pode ser no casamento, pode ser na sua família, pode ser no seu ambiente de trabalho, não sei qual que é a situação, mas aonde a língua repartida, ou seja, pensamentos divergentes, é uma comunicação errada, não vai prosperar. Não. Então, precisa ter ali o Espírito de Deus habitando em você, você sendo usado para transformar aquele ambiente, para trazer a união. Porque se for um reino dividido, a palavra já diz, existe, né? Não vai ficar de pé, vai cair. E interessante também que acontece quando muita gente acaba de conhecer Jesus e está trilhando, né, um caminho diferente, saindo das práticas antigas. E ela entra na igreja e fala, poxa, mas tem muita coisa que eu ainda faço. Só que o Espírito Santo ele também nos auxilia nesse sentido, né? De coisas que você tinha vontade, gostava, tinha prazer de fazer, ele vai trabalhando na sua vida, vai tirando isso de você de uma maneira totalmente, eu não vou falar natural, mas de uma maneira espiritual. Então, talvez você que entrou na igreja agora, há pouco tempo, e fala, poxa, mas... tem coisa ainda que eu estou lutando, mas se você está lutando, o Espírito Santo também vai te ajudar a se libertar, a não ter mais algumas vontades, e de fato ele ajuda. E tem que permanecer, basta permanecer, fica ali
resistindo, a Bíblia fala Fica em Jerusalém. resistir ao mal e ele vai fugir de você. Então fica ali, resiste e não esqueça de pedir a ajuda do Espírito Santo, que ele vai te ajudar e vai tirar de você realmente isso que você falou, todas as vontades que você não deveria ter, mas tem, toda a prática errada, e ali você vai ficar liberto em nome de Jesus. Exatamente. Uma coisa que eu acho linda na Bíblia Sagrada é que o Espírito Santo, ele dá essa capacidade onde o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Claro que Deus, a gente sempre fala isso, né? Quando te criou, você tem ali um propósito já designado pelo próprio Deus. Ele já coloca em você certas capacidades, o pastor Michael fala aplicativos, né, para ficar mais fácil a compreensão. Certos aplicativos que mostram uma facilidade que você tem, algo que naturalmente você pode ser bom. Mas mesmo aquilo que você não é bom, naturalmente falando, o Espírito Santo pode ser o seu professor, se aperfeiçoar em você, na sua fraqueza. E eu creio nisso, porque a glória é ainda maior. Porque quando você não tem nenhuma capacidade para poder fazer aquilo, a glória é toda de Deus. Sim. Então não tem nada que eu possa fazer. E aí depois chega alguém e fala assim, nossa, Júlia, mas como você tá mudada? Aí você fala, não, eu sou a mesma pessoa. Não, mas realmente coisas mudaram dentro de você. Tendo a presença do Espírito Santo, automaticamente muitas coisas já mudaram. E as pessoas não conseguem entender. Antes você era tão apagada, agora você tem um brilho diferente. Porque antes você fazia muita coisa errada, do nada você parou de fazer? Como assim? As pessoas que não são de Jesus, que não têm esse entendimento, não vão entender realmente isso. Como que aconteceu? Como que uma pessoa que ela era drogada, agora ela tá limpa e ela não voltou mais para as drogas, sabe? Porque aos olhos naturais é muito difícil uma pessoa que é viciada realmente soltar tudo, né? São poucos os casos que a gente vê, infelizmente. Acho que bom que nós temos um auxiliador, né? O Espírito Santo, que está com a gente em todos os momentos, nos ajuda a tomar as decisões mais difíceis, nos ajuda aí a trilhar o nosso caminho e fazer a missão que Deus ele nos designou, né? Exatamente, Bom, ele é tá nosso aí. professor. É verdade, obrigado por isso, Senhor. Então, gente, esse foi o nosso podcast bíblico falando sobre Atos 2, a descida do Espírito Santo. E na segunda-feira teremos mais um tema. Sim, já né? posso adiantar, até porque tá na Bíblia, né? Era só você abrir em Atos 2, eu já iria E o saber. próximo? Mas já vou dar um spoiler aqui. Vai. O discurso de Pedro já vem Esse até é poderoso, estudado. hein? Vamos dar um dever de casa, Esse Joênison? é Para poderoso, você hein? ler Atos 2, do versículo 14, isso aqui é um pouquinho grandinho, hein? Até o versículo 36. Não vá com preguiça, não. Pede para Deus abrir ali o seu entendimento, leia, e segunda-feira a gente vai estudar junto aqui no Jaé. Varões israelitas! Vamos falar mais sobre isso na segunda-feira. Bom, gente, obrigado, meninas, por mais... fechamos a nossa primeira semana de ao vivo, né? Isso aí. De inauguração aqui do Jaé. E Deus diz, né? Ficar em Jerusalém, ficar aqui no Central e acompanhar aí toda a programação. Jaé. É No verdade. Central, não, no Jaé. Ficar Tá no centro acostumando do aí. Jaé. Exatamente, foi isso que eu quis dizer. Isso que eu quis dizer. Gente, obrigado pela sua participação, por essa semana. Deus abençoe, um ótimo final de semana para você e até segunda com mais Jaé. Valeu! Já é. Tchau! Nosso podcast bíblico, a gente aprende muito fazendo isso.